pessoal, estamos aqui mais no Itália Delícia, eu, Diego Romulo. Eu, Tito Esperanza. Eu, Regis Sasaki. Queremos agradecer aqui a Casa Flora. E hoje a Casa Flora está dentro aqui da nossa casa. Estamos aqui com o Neto. Neto, bem-vindo ao programa. Prazer. Bem-vindo, Neto. Super legal estar aqui com vocês. Bem-vindo. Trocar essa experiência aí maravilhosa aí entre os nossos negócios, né? Entre as nossas vidas, né? É verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, começando aí, a turma já quer saber, né? Obviamente. Conta um pouco da história da Casa Flora, porque, a Casa Flora já virou referência, né? Em alimentos e bebidas aí como marca. Cara, e como tudo isso começou, cara? São completando agora, né, dia 1º, semana que vem, nós completamos 55 anos. Pô. E realmente é uma história super bacana, porque transitou com muitos momentos, né, do mercado, transitou com muitos momentos de gastronomia, de uma maneira geral. Faço parte da segunda geração. O meu tio e meu pai que abriram uma loja, né, em 1970 e essa loja foi influenciada porque meu avô ele ficou sócio de um laticínio. Meu avô ele já mexia com queijos e aí, como a família deles cresceu, eram 7 filhos na época, e aí o meu tio, ele muito inquieto, ele falou: pô, pai, eu preciso, eu acho que a família está ficando muito grande, acho que seria importante a gente abrir uma outra loja. Porque o meu avô ele tinha uma outra loja que chamava Casa da Mussarela, e aí meu avô falou para ele: pô, mas Adilson, como assim, né? Como que você vai abrir uma outra loja? Que dinheiro que você tem, né? Ah, pai, você me empresta um pouco de mercadoria? E eu pedi para o meu sogro uma prateleira emprestada e a Casa Flora começou assim, com uma Que legal, prateleira cara. emprestada, com um pouco de mercadoria do meu avô. Aí a região, ela sempre foi uma região muito forte, a zona cerealista ali de comida e bebida, naquela época, os secos e molhado, né? E naquele momento era uma região onde praticamente ela abastecia o Brasil inteiro com mercadoria, né? Então, arroz, feijão, né? Alho, né? E os grandes atacados saíram lá da região. E aí depois eles foram se localizando e se expandindo, saindo aqui do centro de São Paulo, indo para o interior e indo aí para outras cidades no Brasil inteiro, né? E aí, de repente, a Casa Flora acabou transitando de uma loja para um pequeno atacado, exatamente pelo fato da região ela ser aí um celeiro aí de Polo, né? de abastecimento, né? né, de comida e Sim. bebida, né? No Brasil, naquela época, nem se falava em importado, né? Nós estamos falando só de produtos nacionais. E aí a nossa geração também com um pouco de inquietude, né, entendendo aí um pouco dessa colaboração que a gente já tinha dentro do nosso mercado. Então a gente já fornecia para restaurantes, para hotéis, para supermercados, só que a gente fornecia produtos da indústria local, Tá. da indústria nacional. Então a gente trabalhava com milho verde, maionese, farinha, sal, açúcar, um pouco dessa linha, dessa primeira necessidade dos restaurantes e dos mercados, e a gente começou pera um pouco, né? O mundo também tem aí uma categoria de produto que pode fazer sentido estar na mesa do consumidor, e aí nós começamos junto com esse produto nacional, colocar alguns produtos importados e tá levando como opção para o nosso cliente. Legal. Né? O supermercado, o restaurante, né? Então a gente começou a se aventurar um pouco nesse movimento. E aí se passaram 30 anos, né? Faz 30 anos que eu estou lá já. Eu comecei na Casa Flora também de uma maneira diferente, né? Como é que você começou, né? Tô na Casa Flora, conta pra gente. Puta, foi algo, foi realmente inusitado, não teve planejamento sucessório, não teve nada disso. Foi realmente um movimento onde meu pai abria a loja
E o banco que eu trabalhava era ali na Boa Vista, então a Boa Uhum. Vista, ali com a Santa Rosa, ficava mais ou menos uma ladeira, né, que é literalmente a ladeira Porto Geral. E aí eu descia com ele, né, meu pai tinha a Kombi na empresa, então eu descia de Kombi com ele, ficava até as 9 horas, que era o meu horário do banco, e aí fazia meu horário no banco, e aí depois voltava para Casa Flora e ele me deixava na faculdade. Então, comecei a ter contato de fato com a Casa Flora dessa maneira, Que de uma legal. maneira um pouco mais profunda, porque antes, de vez em quando, a gente não tirava umas notas muito boas na escola, Ah, Aí tinha que trabalhar. é sempre assim. Tirou, tem que sabe? trabalhar, né? Todo mundo do ramo aqui não vai bem na escola, é impressionante. Mais um, hein, Sasaki? Nós, muita criatividade, então a escola de vez em quando a gente se empolgava um pouco mais, né? E aí eu comecei na Casa Flora, aí depois de 2 anos no banco, 6 meses fazendo esse movimento, eu falei para minha chefe lá do banco, para a Márcia, né? Falei, Márcia, nós temos um negócio da família, tal, eu acho que eu estou gostando um pouco mais do que eu estou gostando aqui do banco. Fui bem objetivo com ela, né? Porque a gente trabalhava numa área onde a gente fazia uma avaliação para o banco avaliar se era o momento de comprar ou vender algumas ações, né? Chamava assessoria de investimento. Naquela época, não tinha internet, então realmente era via balanço, era via entrevistas que os analistas faziam com os diretores de empresa, tal, e montava relatórios para esses relatórios serem submetidos a esse comitê de avaliação dessa área de compra e venda de ação. E aí eu comecei a enxergar aí dentro daquela carteira de cliente, eu comecei a enxergar a carteira de cliente da Casa Flora, comecei a desenhar uma matriz cliente-produto, sabe? Teu BP financeiro todo você fez ali dentro do teu celeiro do banco. Aí eu falei, caramba, putz, grila, mas será mesmo? Será que está na hora de... Né? Aí até meu pai, ele ponderou, pô, Neto, você não quer ficar mais um pouco no banco, ou você não quer tal? Mas eu vi que já tinha picado já Comércio, né? o comércio Tá já usando, tinha tá picado, usando. e eu falei, caramba, aí eu falei, pai, acho que eu vou nessa, o que você acha? Ele falou, tá bom, vamos aí, né? Meu pai naquela época já estava com 60 e pouco, é mais ou menos isso. E aí comecei. E aí estamos aqui hoje aí, comemorando os 55 anos. Parabéns. Estamos aí montando, e ainda sempre em montagem, porque o consumidor brasileiro ele adora produto novo, né? Ele adora um vinho de uma procedência diferente, ele adora um alimento, né, de uma procedência diferente, ele adora aprender, né? Ele adora novidade. Né? E aí a gente acabou hoje, estamos com mais ou menos uns 1.200 produtos diferentes aí que a gente tem aí no mundo inteiro para tá levando de fato como uma solução para o consumidor. Que legal, né, Tito? Hoje, como que vocês, a empresa, imagino que ela é toda informatizada, sistemas que vocês utilizam para ter esse controle mesmo, né, de cada produto, para fazer uma gestão eficiente. Você falou que veio do mercado financeiro também, né? Porque eu imagino que a tua contribuição deve ter ajudado muito a Casa Flora até pela tua expertise, no início da tua carreira. Você continua exercendo isso dentro da Casa Flora? Pegou alguma coisa do mercado financeiro e ajudou isso no controle da empresa, do balanço, enfim, de uma maneira geral? Assim, a gente vai, por incrível que pareça, o meu lado ele foi mais sempre pro comercial e comunicação, né? Acho que essa veia inquieta aí, essa veia um pouco mais arrojada, ela tem aí uma característica mais comercial, mas sempre tendo e colaborando e criando visões para entender se aqueles movimentos comerciais, de fato, eles estão trazendo resultado, né? Porque se a gente não tem aí uma contribuição de fato para resultado, a gente está deixando aí alguma coisa faltando dentro da estrutura. Mas aí é um ponto, Tito, muito interessante, porque você acaba tendo aí e aí todo mundo, né, vocês já devem ter
ouvido várias pessoas falarem sobre essa questão relacionada a conflito de gerações, né? Sim. Sim. Onde você tem aí um formato, né? Naquela época a Casa Flora já existia há 20 e poucos anos, né? De fato, já havia percorrido aquele movimento de loja para um atacado, então estava legal. Então, você já tinha alguns formatos já implantados não necessariamente uma gestão, né? Porque era muito trabalho e muito pouco indicador naquela Certo. época. Né? Era realmente, existia aí uma raça muito intensa, né? Então, eu lembro um momento que foi interessante, que na hora que de fato eu fiz a virada de chave, fiquei 100% na Casa Flora, nós tínhamos na época acho que 3 ou 4 motoristas, umas 4 combis, e aí os motoristas, cada um saía com uma Kombi e ia fazer as entregas que estavam dentro da programação. E aí eu falei, deixa eu entender um pouquinho essa parte aqui. Aí comecei a conversar com os motoristas num corredorzinho lá, perto do balcão, Sasaki. Aí eu falei, gente, você mora onde? Tá. Até para entender um pouco da onde que a pessoa mais conhecia, né? Para colocar as entregas onde ele mais conhecia, para não se perder, porque não tinha o Waze. Era aqueles guias, guia 4 rodas. Acho que todo mundo pegou aqui, todo acho, mundo né? pegou isso. E aí eu Cuidado para não revelar a idade, porque o Sasaki adora chamar os outros de velho. Não, sabe aquela coisa? Não me falaram, sabe? Era uma bíblia assim, daquele guia, 4 rodas. E quando não tinha uma folha, você fala, meu Deus do céu, e agora? Para onde eu vou e tal? Mas enfim. E aí o meu pai me viu conversando com eles, né? Anotando umas coisas num papel lá. Ele falou, e aí, o que estão fazendo aí? Sério, assim, comigo, pastor? Eu falei, não, pai, eu estou aqui entendendo onde cada um mora para tentar deixar um veículo com cada um, para a gente fazer um acompanhamento, né, de manutenção do veículo, combustível, não sei o que, naquela época, né? E aí ele olhou para mim, olhou para os meninos. Ah, é? Então vamos trabalhar. Vai, vamos. Falei, meu Deus, e agora? Vai ter uma cultura difícil a enfrentar, né? Então, aí eu falei, bom, entendi, né? Acho que a gente tem uma sensibilidade, ok, e aí você vai, né? Tendo aí um pouco de habilidade para manobrar um pouco essa questão relacionada à própria família e empresa, né? Porque tem aí um desafio na hora que você fala uma empresa familiar e que ao mesmo tempo você tem uma ambição dentro da empresa de ter resultado. Né? Sem dúvida. E aí não tem livro, né? Porque cada um é cada um. Não tem escola que ensina Não isso. tem escola, aí é prática, hoje tem essa palavra resiliência, mas é observação e coragem e trabalhar. Percebi que ali a gente de fato ia ter que meter a mão na massa e trazer uma contribuição devagar e com o mínimo de erro possível, né? Apesar de ter inúmeros erros para ter nessa jornada de 30 anos. Né? A escola da vida aí é fundamental. Escola da vida. Neto, quer saber, qual que é a sua paixão pela gastronomia? Né? E como ela se desenvolveu ao longo da sua carreira? Putz, eu estava vindo para cá e eu vim pensando, né, eu moro na Vila Mariana, nós estamos aqui no Butantã, e teve uma vez, Sasaki, que eu vim aqui para dentro da USP fazer uma entrega num restaurante. Era um buffet, mas era um buffet muito bom. E aquilo ali me chamou a atenção. Né? Eu sempre gostei de comer. Eu sempre gostei de gente. E a nossa família sempre teve muito... Ela sempre participou muito, né? Nos finais de semana. Então, minha avó, 7 filhos,
todos os filhos com um monte de filho, então eu cresci com um monte de primo. Sábado e domingo era um clube na casa da minha avó. Imagina, Já tinha um time, né? um time de futebol. E tinha até uma quadrinha de futebol e a Churrasco gente de passava feira, lá churrasco e de domingo. levava os amigos, sábado e domingo. E quando eu tive nesse restaurante, aí eu lembrei, porque nós estamos aqui no Butantã, falei, nossa senhora, aquele restaurante me chamou uma atenção. Eu falei, nossa, que gostoso que foi esse buffet. E naquela época, eu tô falando coisa de 25 anos atrás, Sasaki. Nem sei se tem mais esse restaurante, mas me chamou a atenção. Eu sempre gostei de comer bem, né? Eu sempre tive um paladar. O que te chamou a atenção nesse restaurante? Assim? Eu acho que me chamou a atenção. Me chamou a atenção, naquela época, um sortimento, esse buffet, a organização. Me chamou a atenção a apresentação, era diferente, as louças, e era dentro da USP, então era aquele ambiente, todo aquele verde e tal. Eu falei, isso aqui é legal. E eu vim pensando agora no caminho, não sei por que eu lembrei de lá, acho que pelo fato de estar no Butantã, né? E sempre gostei muito dos bares também, né? Dos petiscos, né? Chopp, né? E para mim, a gastronomia, ela proporciona você estar em volta de uma mesa com pessoas. Exatamente para a gente fazer isso que nós estamos fazendo aqui, de estar trocando essas experiências, de estar aprendendo, né, com as pessoas, pontos de vistas que eu comparto ou não comparto, mas que te traz referência. Sem dúvida. E para nós, pensando no nosso negócio, para nós sempre foi um desafio pensar nessa curadoria para participar dessas mesas que existem pessoas em volta para a gente estar fazendo essas trocas. Acho que a gastronomia ela proporciona essa unidade. Essa unidade troca, né? Conjunta. Neto, e como é que você vivenciou, né, essa revolução enogastronômica que o Brasil teve aí, né? Desafios todos aí que vocês passaram aí. A gente percebe ainda um caminho ainda a ser percorrido, falando em vinho, Diegão, grande ainda. Hoje o vinho ainda está muito restrito a uma faixa ainda da população. É uma faixa que está cada vez mais evoluindo, né, nesses degraus aí que a gente acaba se deparando, né, na hora que você pensa num vinho, né? A gente percebe ainda uma necessidade de informação muito grande, exatamente para que todas as pessoas tenham esse acesso, porque eu acredito muito no vinho como um grande um aliado acompanhamento de qualquer tipo de comida, né? Seja uma comida oriental, seja uma comida italiana, seja uma comida francesa, espanhola, portuguesa, enfim. Você sempre vai ter o vinho exatamente para fazer com que essa comida ela tenha a possibilidade de crescer mais. E na hora que você fala crescer mais, você também faz com que, na hora que você tem esse vinho, né, bem acompanhado, que ele também cresça mais com o alimento. Né? Então é uma super troca, né? Super Tito? troca. Um contribui com o outro, né? Contribui com o Total, outro. E o que total. eu acho muito legal no Neto, gente, que, né, a gente aprendeu aqui, essa questão que você fala da educação, né, de educar sobre o vinho, sobre o produto, informar, né? Isso também traz um alimento na alma e também, né? Você acaba trazendo isso, né? Você acaba contando a história do produto para a pessoa também entender, né? O que ela está tomando, o que ela está comendo, E né? muda completamente Total. quando você... A percepção. Isso né? no B2B2C, acho fantástico. Não, o nosso desafio, por isso que eu vejo muito aí uma jornada aí é exatamente trabalhar um pouco essa informação, essa educação, para que as pessoas tenham menos medo, para que as pessoas tenham, de fato, uma outra experiência, porque quando você conhece um pouco mais sobre a região, sobre a uva, sobre um pouquinho sobre o solo, isso daí
muda Muda. de fato essa Experiência, experiência. né? Acho que o consumidor, de uma forma geral, né, quando você começa a conhecer mais sobre o produto, você vai degustar ou vai comer de uma forma diferente, que você sabe a procedência. Acho que isso não só todos os alimentos de forma geral, né? Seja uma massa, um molho que você faz, aquele produto, uma alcachofra que você pegou daquela região, um pomodoro que você pega, né, um tomate que você pegou daquela região, tudo isso muda porque você sabe de onde que veio e muda enfim, muda no teu prato, muda a tua percepção, o teu paladar. Então, o nosso desafio é cada vez mais conseguir contribuir com alguma informação. Quando a gente fala tanto no vinho como na massa, Sim. no azeite, nós não estamos falando de um produto importado, nós estamos falando de produto. Né? Eu acho que hoje o Brasil tem produzido vinhos maravilhosos, né? Azeites maravilhosos. Eu acho que a questão da procedência não é um plantio que a importadora tem que fazer, não. É um plantio que o mercado que trabalha com esse produto tem que fazer, essa educação, né? Neto, Então, e você traz isso para dentro da Casa Flora, para sua equipe, com treinamentos, viagens? Conta um pouco para a gente. sem dúvida. Sem dúvida, hoje, a grande energia que a gente tem desenvolvido lá dentro é exatamente essa jornada aí a gente chama jornada de capacitação. Nós temos um projeto lá que chama um projeto Transportando, que é para transportar, né, as pessoas que recebem o nosso produto para onde é feito o produto. E a ideia é que essa pessoa transporte para outras pessoas. Então a mesa, ela acaba sendo um veículo de transporte exatamente dessa cultura, desse conceito. Muito legal isso. A gente tem uma pergunta aqui, né, então, que a gente costuma fazer para a turma, né, que, enfim, para você não sei como vai ser a resposta, né? Mas você vai ter que responder olhando até para aquela câmera aí, nosso diretor Michel. O que você, Neto, faria se você não trabalhasse, né, não fosse o diretor da Casa Flora hoje? O que você gostaria de ser, né, da vida? É uma boa pergunta. De alguma maneira, eu gosto de gente, eu adoro esporte, eu adoro jogar futebol. Acho que foi aí a minha primeira, segunda ou terceira escola, né? Foi onde realmente me trouxe algumas bases de formação relacionada à competitividade, relacionada à parte social, relacionada à parte de respeito, relacionada à parte de grupo. Acho que eu poderia ir trabalhar em algum local onde eu pudesse estar contribuindo um pouco com aquilo que eu entendo, onde eu posso estar trazendo, de fato, resultados, mas sempre em grupo, não sozinho. E isso também tem a ver com essa parte relacionada à gastronomia, então nós estamos falando novamente em educação, só que colocando um pouco de algumas pitadas de técnicas, né? Exatamente para que a gente consiga chegar aí dentro do objetivo que é educar. E ao mesmo tempo, uma oportunidade de estar contribuindo de uma maneira social. Eu vejo ainda as pessoas trabalhando de uma maneira muito, não desorganizada, mas talvez pudesse ser de uma maneira mais organizada. A gente sabe que existem países aí onde existem aí algumas organizações com boas referências, então eu acho que trabalhar um pouco melhor essa questão de educação talvez fosse algo que pudesse fazer sentido para mim, algo que vai me dar prazer, porque trabalhar por trabalhar, eu acho que não é por aí. Acho que existe aí uma questão social envolvida, e aí é um conjunto aí envolvendo pessoas, envolvendo ideias, colaborando aí com alguns princípios aí exatamente para fazer com que
a gente tenha uma sociedade que fosse mais organizada e melhor, principalmente dentro do nosso país, onde existe aí uma série de desníveis e a gente sabe que poderia tudo estar muito melhor, independente de política. Acho que a questão está muito relacionada a ideias, a compromissos, a comprometimento, a entregas de fato e não teorias. Muito legal, hein? Eu acho que poderia ser o futuro prefeito. Eu votaria em você. Eu vou te falar, eu não sei se é prefeito, Tito, porque assim, ele tem... Gente, assim, o viés educacional do Neto assim, transpira, né? Tanto na empresa como na gestão, em formatação de educar os produtos, né? Que isso está em você, e como estratégia de gestão, que é o que você acabou de falar. Eu vejo ele até como montando um time de futebol, uma escola de base, com educação e esporte, que é o que ele gosta. Quem sabe não tem um time Casa Flora aí, né? Enfim, não sei se ele é palmeirense ou não. Sou palmeirense. Enfim, mas a gente tem sofri ontem. Sofreu. O que é isso, Tito? Qual que é a posição? Sofreu, Né? o que aconteceu? Você joga, qual que é a posição do campo? Eu jogava de segundo e meia. Segundo volante e meia avançado. Distribuindo, né? Distribuindo. Gostava de A distribuir. importância da disciplina, né? No futebol, que estava falando também. Time de futebol do Neto, time de futebol Casa Flora aí com escola de base aí, social, vem aí, quem sabe, né? Quem sabe, hein? Super. Então, nosso Legal. tempo infelizmente está acabando aí, mas enfim, vamos ter várias e várias conversas, né, nas próximas temporadas. Obrigado aí pela tua presença. Obrigado, Netão. E aí, eu. tem aí o presente, né? Não sei se Fora. você conhece esses Se você presentes conhece aqui, os ó. meninos. Esse Concilione eu estava querendo levar para casa, mas ele falou, não, vai ter que dar para o Neto. Mas eu falei, cara, ele trouxe para nós, eu vou ter que devolver para ele. Eu acho que a gente pode conversar, Tito. Linguine também, ó. Não, e hoje, mais gostoso do que hoje, exatamente para fazer uma massa com vinho, impossível, né? Isso, Com esse friozinho que Sem tá. dúvida. E você sabe que eu fui para a Itália agora, fazer rapidinho, vou comer bastante Concilione recheado com ricota. Acompanha, assim, com um belo vinho, esse daqui, o Lucarelli, que é da Puglia, né? No sul da Itália. Eu adoro esse vinho, a combinação é perfeita. Para quem está em Pessoal, casa. quem está em casa, essa é a combinação. Os caras vão querer roubar aqui o kit do Neto, mas a gente não vai deixar. Nós vamos conversar aqui, não vai ser tão Vamos simples, negociar não. aqui, né? Bom, pessoal, Neto, obrigado pela presença. Imagina. Obrigado, Obrigado, Tito. Você sabe que é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Espero aí ter contribuído com algumas ideias, formações e o que precisar. Conte comigo, conte com a Casa Flora. Bacana. Essa jornada aí, quanto mais pessoas estiverem envolvidas com esse propósito, eu acho que todo mundo sai ganhando. Juntos somos mais fortes. Né? Juntos Sem somos dúvida. mais fortes. Isso aí. Pessoal, obrigado mais uma vez. Um papo aqui excelente com o Neto aqui da Casa Flora, de gestão educacional, enfim, muito bom. Espero vocês no próximo episódio e... Te vediamo, alla próxima!